Jó, capítulo 21, versículo 7 a 9. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. Difícil falar amém, né? De um texto desse, não vai falar amém. Amém. Assim seja, né? A gente fala amém diante da palavra de Deus, concordando com ela, né? Assim seja sempre a palavra de Deus, a vontade de Deus. Mas, pois bem, esse texto nos remete a uma realidade muito dura. Vocês já acompanharam no Brasil pessoas corruptas serem julgadas por seu enriquecimento ilícito, bens adquiridos de uma maneira ilícita, né, mansões, e essas pessoas então são condenadas diante de provas, e ao serem condenadas elas são, né, julgadas e condenadas a quê? A prisão domiciliar, desde que usem o quê? Uma tornozeleira eletrônica. Agora, o engraçado é que elas têm, esses corruptos, às vezes, têm mansões compradas através das suas práticas ilegais. E aí elas são condenadas à prisão domiciliar. E elas vão ficar presas aonde? Na mansão que se comprou com dinheiro público. Pois é. Não bastasse isso, decisões, como vimos há tempos atrás, de anulação da prisão, né, após condenação em segunda instância, que fez inúmeras pessoas que estavam condenadas em segunda instância serem soltas, estupradores, corruptos, todo tipo de perversos, né, todo tipo de pessoas que praticaram coisas ilícitas, e a gente viu um monte desses serem liberados para irem para suas mansões, para irem para sua tranquilidade. Isso, sem dúvida nenhuma, nos faz lembrar das palavras de Rui Barbosa, que parecem, embora ditas no início do século, parecem representar o tempo presente. Rui Barbosa diz, olha, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Isso foi dito há quase, ou se não há mais de 100 anos atrás. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Isso é verdade? Isso é verdade. Dura verdade. A dura verdade da injustiça de um país que não pune os seus malfeitores. A dura verdade de um país que não tem leis mais rígidas, onde a justiça não é praticada, onde o povo sofre. O trabalhador, como nós lemos Salomão falar, ali na sua, às vezes comendo pouco, né, no texto que a gente leu, coma pouco, coma muito, mas ele fala daqueles que alcançam riquezas de maneira indevida. O trabalhador suando, lutando, e os homens maus desfrutando de vidas tranquilas. Não é por outro motivo que nós falamos que a fala de Zofar, no capítulo de número 20,
ela é uma meia-verdade. E com esse título nós trabalhamos o sermão da manhã no capítulo anterior, onde o amigo aqui de Jó, chamado Zofar, aponta que o juízo de Deus está sempre presente na vida dos perversos. Ele diz, especialmente a partir do verso de número 24 até o final do capítulo, do verso 24 até o versículo 29, o Zofar afirma que, especialmente a partir do verso 27, que o iníquo, o corrupto, o homem perverso, ele enfrenta o juízo. Veja o verso 27, os céus lhe manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas como a água serão derramadas no dia da ira de Deus. Eles perderão tudo que eles fizeram. Tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus. Isso é verdade? Isso é verdade. Mas se você não entender o contexto, é uma meia-verdade. E nesse sentido de meia-verdade, que eu citei um verso que achei bonito, curioso, de um autor chamado Augusto Barros, sobre meias-verdades, e ele diz: meias-verdades, meias vontades, meias saudades. Viver pela metade é ilusão. Tire suas meias e põe os pés no chão. Meias verdades, meias vontades, meias saudades. Viver pela metade é ilusão. Tire suas meias e põe o pé no chão. Não é outra coisa a fazer senão pôr o pé no chão. E é com Jó que a gente vai pôr o pé no chão. Diante de tirar as meias do Zofar e pôr os pés no chão. Por quê? Porque há verdade no que Zofar falou. Sim, a ira de Deus virá sobre o perverso, mas não necessariamente nesse plano. E o que torna a fala de Zofar também inapropriada é porque o que Jó tem a ver com isso que ele está falando? Ou o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o que Jó está sofrendo é porque os céus estão manifestando ira sobre a sua casa e que as riquezas de Jó foram transportadas e como água derramadas por causa da ira de Deus? É isso que ele está querendo dizer? Se for, isso é meia verdade, porque não tem nada a ver com a situação de Jó. E por isso, Jó vai responder. Jó vai responder a essas palavras e de uma maneira dura e nos chamando a atenção para uma situação real, e eu repito, dura. Por isso, o título que propus para essa mensagem: duras verdades diante das injustiças das circunstâncias. Dura verdade ou duras verdades diante das injustiças ou das injustiças das circunstâncias. Por quê? Porque o Jó vem nos mostrar que não é bem assim, Zofar, não é sempre assim, Zofar. Não é nesse plano que as coisas se ajeitam, Zofar. Vejamos as palavras então de Jó. Respondeu, porém, Jó, verso 1: ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Já que as palavras de vocês não me consolam, como temos visto no decorrer das nossas abordagens, são muitas vezes palavras superficiais, irrelevantes, não aplicáveis. Nós temos visto que, através dos amigos de Jó, precisamos ter cuidado com o que a gente fala, porque falam muita besteira. Nós temos visto que é muita tolice envolvida na história, e que a gente vai ter que dar conta diante de Deus por cada palavra frívola que falarmos. Esses 3 estão no sal. Mas aí o Jó fala: vai ser consolação se vocês me ouvirem. Como diria o provérbio, o tolo ele não tem prazer no entendimento. O tolo tem prazer em externar a sua opinião. É por isso que você tem opinião de todo tipo nas redes sociais, está todo mundo dando opinião. Por quê? Muitas vezes não quer ouvir, não tem prazer no conhecimento, tem prazer em dar opinião. Pois bem, meio que assim são os amigos de Jó. E se vocês não querem falar nada com nada, cala a boca e me ouve. Isso já vai ser a minha consolação. Já que tuas palavras não me consolam, quem sabe o seu silêncio. Pense nisso. Às vezes o nosso silêncio pode consolar mais as pessoas do que as nossas palavras. Se elas forem inapropriadas, elas vão causar mal ao invés de bem. O Jó, então, diz: acaso, ou melhor, tolerai-me, um pouco de paciência, cala um pouquinho, deixa que eu fale.
E aí vocês zombam. Depois que eu tiver falado, vocês podem zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me apacientar? Quer dizer, eu estou reclamando é do homem, eu estou reclamando é de vocês, eu estou reclamando, eu não tenho motivo para me ficar impaciente? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Olhem para mim e tampa a boca. Tampa a boca em que sentido? Se impressionem com o que eu vou falar, porque agora eu vou rasgar o verbo. Então, se prepare, põe a mão na boca. Põe a mão na boca, porque eu vou falar a verdade. A verdade é dura, por isso duras verdades diante das injustiças das circunstâncias. Então eu vou falar. E o que eu vou falar? Só de pensar nisso, me perturba e um calafrio se apodera de toda a minha alma. Só de pensar no que eu vou falar já me dá um arrepio, um calafrio. Opa, então o João vai falar algumas coisas meio braba aí. Se ele se arrepia só de falar do que vai falar, nem comecei a falar, mas eu estou falando que o que eu vou falar é de arrepiar. Pois bem, a partir do verso 7, ele então começa a falar. E o que ele começa a falar? Ele começa a falar sobre como vivem de fato os perversos. E o que ele começa a falar se casa, se coaduna muito com o que o Rui Barbosa falou. Que há muita injustiça nessa terra. E que tem muita gente mal aí, gente que não presta, vivendo muito bem. E que tem muita gente boa pastando. E essa é a vida. E é dura. E não é fácil. Mas essa realidade caída, desde o Éden, é assim que é. E por isso que nós estamos diante de um homem que está sofrendo, que é íntegro, que é o Jó, mas que não coloca suas esperanças nesse plano. Mas esperança no Redentor que vive e vai se levantar. E ele é o meu defensor, ele é a minha testemunha, ele é meu advogado, ele é a minha esperança. E aí o Jó começa. Ai, como pois que vivem os perversos, verso 7? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. Quanto mais velho, mais rico. Quanto mais velho, mais abastado. Há políticos ali naquele Senado com histórico terrível, um currículo de corrupção absurdo, assustador. Não perde um mandato. Parece que tem um curral, uma opressão, um domínio. E você está lá, os bichos já estão caindo os dentes, cabeça branca. Você vê ele lá há quanto tempo, hein? Está lá décadas e décadas. E quantos escândalos já foi na mídia por causa dele? As coisas mudam? Não, os impérios estão lá do mesmo jeito. Como vivem os perversos de Jó? Quando envelhecem, se tornam mais poderosos. Seus filhos se estabelecem na sua presença. E coloca o filho. Não é isso? E coloca os parentes. E os filhos também prosperam. Enquanto os nossos filhos estão aí na luta, e o Júlio já, de maneira muito gentil, pertinente e propícia, já falou, Deus tem misericórdia da filha do pastor Lucas. Tem misericórdia mesmo, mandei nascer pobre. Tem misericórdia mesmo, mandei nascer pecadora. Então, Deus precisa ter misericórdia dela. Agora, tem muitos filhos que desfrutam das riquezas ilícitas dos seus antecessores. E o Jó está falando disso. Os filhos se estabelecem na sua presença, os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O barraco do pobre está cheio de conta para pagar e aumenta a conta de luz e conta de água e boleto. O barraco tem inquietação, o barraco tem discussão, o barraco é pequeno para todo mundo. O barraco é quente porque tem brasilite. Ah, mas as mansões têm ar-condicionado. As contas estão pagas. O dinheiro está sobrando. O problema é que muitas vezes esse dinheiro é de atos ilícitos. Estamos falando, muitas vezes, eu apelo à classe política que tanto nos decepciona, me desculpa, mas é fato, mas traficantes, ladrões, todo tipo de falcatrua que enriquece a tantos nesse país e que vivem tranquilamente. O pobre sofre. Agora é interessante que até o Jó vai preocupar com o boi do perverso, né? Porque o touro do perverso tem uma genética boa. Gera, para os fazendeiros, né, zootecnistas, falar de genética, né, o touro, que é a matriz que vai gerar os demais,
O Dário entende melhor dessas coisas agrícolas, né? Mas o touro vai gerar os bezerros ali que vão gerar o gado de corte. Então você procura ali uma matriz boa. Tanto também para leite, a produção agrícola, a produção da fazenda. Aí o Jó vem falar que o touro dos perversos tem uma genética boa. Veja, o touro gera e não falha, verso 10. Suas novilhas têm a cria e não aborta. Coitado ali, fazendeiro de 2 vacas ou fazendeiro de uma vaca só, às vezes quer ter um bezerro, quer aumentar, morreu minha bezerra, porque não tem o tratamento adequado, o profissional adequado, não tem dinheiro para pagar, não tem como comprar um antibiótico certo, está ali na luta. Né? Lá no Nordeste, você vê os pequenos agricultores ali numa luta para produzir alguma coisa, enquanto os perversos, maus, que construíram todo o seu patrimônio de maneira explorando as pessoas, escravizando os outros, tirando vantagem nos seus negócios, prejudicando o próximo, estão lá com fazendas abastadas, com profissionais cuidando dos seus rebanhos. E o pobre do agricultor está lá sofrendo. E o Jó está falando isso. O Jó está mentindo, gente? São verdades. Duras? São. Por isso que o Jó tem razão. Põe a mão na boca, porque só o que eu vou falar dá calafrio. Pois é, o Jó continua falando, ó, deixam correr suas crianças como a um rebanho, e os seus filhos saltam de alegria. Né? Tudo bem nutrido, com a babá. Né? Eu e a Fernanda estamos passando por momentos peculiares de cuidado, né? com a bebê, suando. O trem é bom demais, mas dá um trabalho. Aí você vê, né, em outros contextos, babás que cuidam, né, vêm para a mãe só na hora que está dormindo, tranquila. Meu filho é maravilhoso quando está com você. É muito fácil. Mas eu falo de recursos que estão ao alcance daqueles que construíram o seu patrimônio. É evidente que não estou falando de todos, né? Se você tem um patrimônio construído de maneira lícita, está tudo ok. O problema do Jó aqui não é isso. O Jó está falando das crianças que correm, dos filhos dos maus, que estão vivendo bem, como um rebanho, saltam de alegria. O coitado lá, trabalhador, que não explora ninguém, está com os meninos barrigudos, cheios de verme. Doente. Precisa tratar. Mas aqueles que construíram riquezas de maneira ilícita têm recursos. Cantam com tamboril, verso 12, e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Quer dizer, há ali música, festa, celebração. É o que o Jó está falando. Passam eles os dias, o verso 13, passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Alguém, quando eu falava sobre esse texto certa vez, disse assim, mas o Jó não está meio perdido aí nessa história, não? O Jó não está exagerando, não? Porque essas pessoas, será que elas não têm uma consciência que as acusam, que tira a paz delas, que tira o sono? Olha, alguns até têm, mas outros, e como diz o apóstolo Paulo em Timóteo, né, mais especificamente no texto de 1 Timóteo 4,2, os seus corações já foram cauterizados pelo pecado há muito tempo, não estão nem aí. Preste atenção muitas vezes em políticos conversando, parece que eles vivem em outro mundo, no mundo das maravilhas, em outra realidade. Tornam-se insensíveis a uma realidade de injustiças desse mundo que a gente vive. Pois bem, uma vez que o Jó nos falou um pouquinho aqui sobre como os perversos vivem, ele passa a falar como os perversos pensam. A partir do verso de número 14. Eles vivem assim e como eles pensam? Bom, são estes, verso 14, os que disseram a Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? É assim como os perversos pensam. Sim. Eles disseram a Deus, retira-te de nós, não queremos a tua presença, temos outros interesses. Porque a presença de Deus envolve santidade, retidão. Não, vamos encontrar meios, falcatruas, para nos enriquecermos.
Vamos encontrar maneiras de construir patrimônio. Ah, mas Deus não se agrada disso. Foram estes que disseram para Deus: retira-te de nós. Não estou nem aí para Deus, não desejamos conhecer os teus caminhos. Quem disse que eu estou interessado no caminho de Deus? Quem disse? Estou interessado no meu lucro. Estou interessado no meu sucesso. Estou interessado e não importa o meio ou caminho em alcançar o que eu quero. Você vem falar para mim de Deus? Estou preocupado com o que eu quero, com o meu desejo. Quem que é esse Todo-Poderoso aí para que eu possa lhe fazer, para que eu o sirva? Que petulância! Eu sirvo aos meus próprios interesses. Quem é esse Todo-Poderoso aí para quê? O que vai aproveitar? O que vai adiantar? O que eu vou ganhar? Fazendo orações. O que eu vou ganhar fazendo orações? Parece que o modo como os perversos pensam nos dá mais nojo do que o modo como eles vivem. Ou o modo como eles pensam nos incomoda mais do que o modo como eles vivem. Porque é assim que eles pensam. Jó não para por aí. Jó já falou um pouquinho para nós sobre como eles vivem. Jó falou um pouquinho para nós sobre como eles pensam. São ateus, radicais. Oração é perda de tempo, né? Agora, com que frequência eles são alvos do juízo de Deus? Quando que eles experimentam o juízo que o Zofar falou? Eu li o que o Zofar falou, que os céus manifestam a ira contra eles, a riqueza deles escorre como água, como um enchente vai embora, e a sorte deles é a punição de Deus. Com que frequência? Pode ter certeza que não é igual aquele meme que você está acostumado a ouvir em todo o tempo, né? Tem um filmezinho que, com que frequência? Todo o tempo. Não, pelo contrário. Versos 17 a 18, diz aqui, olha: quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo moinho? Quantas vezes que eles experimentam o juízo? Eu tenho a impressão que é poucas. Um pouquinho que a gente se alegrou com algumas operações de madrugada, alguns figurões indo para trás das grades, alguma condenação nesse país, um pouquinho. Tudo foi por água abaixo. Já está todo mundo de boa de novo. Acabou-se a ameaça. Destruíram as investigações. Com que frequência, nesse plano, a gente vê a justiça se cumprir? Com que frequência, nesse plano, nós vemos os ímpios responderem pelos seus maus atos? Com que frequência? E isso incomoda o Jó. E isso incomoda o Jó de tal maneira que ele queria que ele assistir. Aquele desejo humano. Eu queria ver a justiça. A gente está falando aqui do pobre coitado que luta, é íntegro, honesto. Todo dia, de segunda a sexta, está ali na luta. E o vagabundo, sim, aquele que não está nem aí para Deus e rejeitou o caminho de Deus e vive de falcatruas e só lucra. E vive bem. E o Jó fala: eu queria ver a justiça. É o que ele vai falar a partir do verso 19 a 21. Ele questiona por que eles não enfrentam. Veja o verso 19. Deus, dizei vós, guarda a iniquidade do perverso para os seus filhos. Aí ele está falando para os amigos: vocês falam que ele pode não pagar, mas o filho vai pagar. As próximas gerações. As próximas gerações vão enfrentar a ira de Deus. Olha o que o Jó fala: mas é ele que deveria Deus dar o pago. Não é o filho dele, é ele que tinha que responder, ué. E eu queria ver essa justiça. É a ele que Deus deveria dar o pago, para que sinta.
Os seus próprios olhos devem ver a sua ruína e ele beber do furor do Todo-Poderoso. Não pode ser terceirizada essa justiça. Não pode ser. Essa justiça tem que acontecer. Esse é o desejo de Jó. Isso é o que inquieta Jó nesse contexto todo que nós estamos lidando. No verso 21, Jó diz: porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, depois que acabou a vida, que interessa ele à sua casa? Morreu, e aí? Agora os filhos vão pagar? Agora os filhos tiveram que enfrentar processo, pagar indenização, ou o que seja, os filhos tiveram que enfrentar as consequências dos atos maus, das falcatruas. Mas já morreu, é o que já está falando, depois de morto. E o Jó queria que a justiça fosse feita. E é legítimo. Mas calma, irmãos. Tudo isso é meio difícil de engolir, né? Duras verdades diante das injustiças das circunstâncias. Esse é o tema da mensagem. Duras verdades. E essas duras verdades, no contexto do livro de Jó, nos ajuda a entender que esse mundo é o mundo das injustiças e que, eu repito, se a sua esperança em Cristo se resume a essa vida, você é o mais miserável e desgraçado de todos os homens. Quem disse foi o apóstolo Paulo. Nossa esperança tem que ser igual à esperança de Jó, porque não é aqui que a gente vai ver a justiça, não. Não é não. A partir do verso 22, Jó volta à sua condição de humildade diante daquele que sabe todas as coisas. E a partir do verso 22, veja, ele se coloca em seu lugar. Ele diz: acaso alguém ensinará a ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? O meu desejo é esse. O meu desejo é ver a justiça aqui e agora. Mas quem que vai ensinar para Deus como é que julga, né? Deus deve ter seus meios. Deus deve ter seus propósitos. Deus deve ter os seus juízos. E eu não vou assumir aqui o papel de juiz quando existe um reto e supremo juiz de todas as coisas e de todas as causas. E ele fala então, quem que vai ensinar a Deus julgar? Verso 23, um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes o cobrem. Veja, agora Jó começa a falar umas coisas que faz sentido. Tudo bem, podem viver muito bem e o coitado ali pode não estar com o balde cheio de leite. Um morre com o balde cheio de leite com tudo bem, né? Despreocupado e tranquilo. O outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem, só sofreu. Mas o fato é o seguinte, o destino é um só. Vai tudo para o mesmo lugar. E agora Jó começa a encontrar algumas respostas. Porque por mais que nesse plano possam haver injustiças, e por mais nesse plano possa haver iniquidade, iníquo é aquilo que onde não há equidade, há iniquidade. Então, por mais que haja injustiças e haja esse desequilíbrio, no final da história, vai tudo para o mesmo lugar. E ele continua. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Do que Jó está falando agora? Jó está falando sobre as insinuações. Porque quando vocês dizem que o perverso sofre a ira de Deus e que suas riquezas são levadas, se derramam como águas, vocês estão querendo dizer que eu estou pagando. Só que vocês saibam que eu vivi de maneira íntegra e reta, e não só eu, mas muitos que estão sofrendo, enquanto outros não estão pagando. Por que só eu estou pagando? E aí ele está justificando as suas eloquentes falas, duras de engolir, mas eloquentes falas. Ele está justificando. Sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou jogando isso na cara dos seis? Por causa
dos pensamentos e injustos desígnios com que vocês estão me tratando. É por isso que eu estou mostrando para vocês que vocês estão errados. Não é desse jeito o mundo, não é essa mil maravilhas que você está falando, não. Onde aqui se faz, aqui se paga. É, sim, aqui se faz, aqui se paga. Muitas vezes não. E Jó está mostrando isso. E o Jó continua: porque direis, onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam e não consideraste as suas declarações? Aqui, olha, veja só, Jó dando ainda mais ênfase. Que interessante. Onde está a casa do príncipe, onde morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam? Quer dizer, Jó vira para eles: vocês não têm perguntado os outros, não? Os que viajam, quer dizer, os vivenciados, aqueles que conhecem da vida, conhecem da história, os viajados. Fulano é viajado, quer dizer, conhece muitas coisas, né? E Jó fala: se vocês não têm perguntado para eles, não? O que vocês não têm perguntado para eles? Não consideraste as suas declarações? Verso 29. Vocês não têm interrogado e considerado as declarações? Que declarações essas? Verso 30. Eita! Que declarações essas? Verso 30. O que diz aí? Que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor. Que o mal é poupado, que às vezes não acontece coisa ruim com gente má. Muitas vezes só com gente boa. Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Quem vai fazer essa justiça cumprir na vida deles? Finalmente, é levado à sepultura, morre, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Quer dizer, fica num cemitério, né, um túmulo adequado, até com vigias. E diz mais: os torrões do vale lhe são leves, todos os homens o seguem, assim como não tem números que foram adiante dele. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta? Vocês não sabem do que vocês estão falando, essa é a verdade. A vida é muito mais complexa e Deus é muito maior do que vocês estão tentando encaixá-lo aí nas suas próprias concepções de vida. O buraco é mais embaixo. A questão é mais complicada. Irmãos, realmente, se nós formos considerar o final dos perversos, nem sempre a justiça é clara, assim como têm proposto os amigos de Jó. No entanto, nós precisamos considerar duas coisas a essa altura. Diante dessas duras verdades que Jó nos traz nesse texto que o Espírito Santo quis registrar para todos nós. Em primeiro lugar, tenhamos o cuidado de entender que a justiça de Deus, ela é muito mais profunda e maior do que podemos compreender. Entre as falas duríssimas de Jó, uma delas é exatamente essa. Ele diz no versículo 22, leia comigo. Acaso alguém ensinará ciência a Deus, a Ele que julga os que estão nos céus? Será que a gente vai ensinar para Deus como é que deve se julgar? Então, em primeiro lugar, quando a gente se depara com essas injustiças, tenha a mesma atitude de Jó. Saiba que a justiça de Deus é muito mais profunda do que nós podemos entender. Às vezes, a aparência de bem dos perversos é um profundo mal sobre a vida deles. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 11, fala sobre a chegada do juízo de Deus, ou do juízo não, a chegada da salvação de Deus, a Jerusalém que desce do céu. A consumação, o novo céus e a nova terra, onde sim, os montes serão aplainados, onde haverá justiça. E quando fala sobre isso, em meio às promessas, se diz o seguinte: olha, continue o injusto praticando injustiça, continue o pecador praticando pecado, continue o mal praticando a maldade. E o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que muitas vezes o mal não vem ou não sobrevém sobre os perversos para que não haja oportunidade de arrependimento. Para que, de fato, aconteça com eles o que Paulo diz que acontece com algumas pessoas.
sejam cauterizados pelo pecado. O texto que nós lemos nesse culto do Salmo 73, Asaf é claro e diz, olha, tudo dá certo para eles. Tudo dá certo para eles. A gente leu no Salmo 73 aqui no culto. Tudo dá certo para eles. E eu estou aqui na luta. Mas saiba que depois que Asaf põe a cabeça no lugar, quando entrei no santuário, eu me deparei, eu me pensei no fim deles. Eu pensei no que eu tenho e eles não têm. E Asaf diz, quem tenho eu no céu além de ti? E quem tenho eu na terra, quem me compraza, senão o Senhor? Eu não preciso me preocupar com a riqueza dos ímpios. O maior tesouro, o tesouro escondido no campo, eu encontrei. Ele é Jesus, que me sustenta. Não interessa a minha condição. Eu tenho o principal, que é a companhia de Deus. Eu caminho com Deus. Em sofrimento, em lutas, de maneira honesta e íntegra, mas eu caminho com Deus. Portanto, meus irmãos, descansem sempre em Cristo e na esperança de Cristo, porque era na esperança do mediador que Jó descansava. Em Gênesis 18, verso 25, diz, não fará justiça o juiz de toda a terra? Eu digo que fará. Eu digo que Ele é o Deus de toda justiça. E o fato é que, por mais que vejamos injustiça nesse mundo, saiba de uma coisa. Escuta, ó Israel, prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus, aqui diz o profeta Ageu. E o fato é, verso 26, juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem, todo mundo. Ao homem é permitido morrer uma só vez, depois vindo o juízo. Todos se encontrarão com Deus. E a justiça se estabelecerá. Nesse texto nós aprendemos que há um juiz no céu e que a sua justiça é muito mais profunda do que nós entendemos, que o mundo é muito mais injusto do que nós pensamos e que existem realidades que nós não compreendemos. Mas Jó mantém aqui a sua esperança no Redentor que vive e não vai nessa conversinha mole e nesses achismos e nessas opiniões superficiais. Descansemos sempre esperando em Deus e tendo prazer em Deus acima de tudo. Se nós tivermos prazer em Deus, o Asaf, é interessante, né? O Asaf, quando pensa nessas coisas, diz que quando eu comecei a pensar, minhas entranhas se comoveram. Você leu isso comigo no Salmo 73. No quê? Nas injustiças do mundo. O Jó, quando vai falar disso, ele fala, só de pensar nisso me deu o quê? Um calafrio, eu me arrepiei. Mas tanto o Jó como o Asaf, eles chegam numa só conclusão. O Asaf diz, até que me atinei para o fim deles. Até que eu me atinei para o que eu tenho. Eu não vivo por causa desse mundo e por causa das injustiças desse mundo. Eu encontrei justiça em Cristo. Eu vivo por Cristo, eu espero em Cristo, eu amo Cristo e isso é o que importa para mim. Eu não tenho prazer em outras coisas. Eu tenho prazer em Deus, na minha relação com Ele, na minha paz com Ele, na minha caminhada com Ele, e é isso que importa. É isso que importa. Vou continuar trabalhando honestamente, ganhando meu pão suado, com muita dignidade, mas tendo Jesus, que é mais importante do que todas as coisas. É isso. Deus tenha misericórdia de nós.